Você é Pedro, uma pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Então, pensando na igreja, o que Jesus descreve? Primeiramente, a igreja ela é uma instituição sólida. Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Era sobre isso Jesus está dizendo assim: sobre essa rocha é que eu edificarei. Quando você olha para a Bíblia, o Novo Testamento, e no Velho, você vai ver Jesus identificado como uma rocha. Então ele está dizendo assim, por isso que eu falo que ela é uma instituição sólida, porque edificada sobre a rocha, Jesus Cristo, é estável, é sólida, é eterna, a rocha ela não se abala. Segunda coisa que Jesus deixa claro aqui, que a igreja é dele, a igreja é de Jesus, ninguém é dono da igreja, ninguém pode dizer, chamar assim, a igreja do pastor fulano, mas a igreja é de Jesus, não é de mais ninguém, ninguém mais morreu pela igreja, somente Jesus. Jesus morreu, mas não só isso, ele é o Filho de Deus, que deu a sua vida, que ressuscitou por esta igreja, e que continua intercedendo por ela. Então, a igreja é de Jesus. Terceira coisa que Jesus fala é que a igreja é edificada por ele, a igreja é edificada por Jesus. Jesus acrescenta as pessoas da igreja, Jesus constrói a sua igreja, ele coloca as pessoas, ele põe no coração as pessoas interessadas por ele. Ninguém, qualquer pessoa, nós podemos fazer mascarar a igreja de Jesus, nós podemos fazer um monte de coisas para atrair as pessoas, mas a edificação é de Jesus, ele que toca no seu coração, ele que toca no meu coração, ele que atrai você, ele que sensibiliza você, ele que transforma você. Então ninguém mais, a igreja é edificada por Jesus. Quarta coisa que Jesus fala é que a igreja é a força mais poderosa na face da terra. Pode pensar no país mais poderoso, nós pensamos, que é os Estados Unidos, mas você lembra que todo o seu poder bélico, toda a sua capacidade de proteção, todos aqueles homens inteligentes que você conhece na área de guerra, né? Eles não conseguiram proteger o 11 de setembro e de outras coisas que o tempo todo eles estão correndo. Então pega a maior nação, pega as empresas mais poderosas, os homens mais ricos, todos eles vão sucumbir, vão terminar, vão acabar, vão falhar, mas a igreja de Jesus é a força mais poderosa. Veja a parte do versículo, diz assim, e todas, vamos falar juntos comigo? E todas as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Nenhum reino pode contra o reino de Jesus. A igreja de Jesus é irresistível. Quando nós estamos sozinhos, nós somos fracos, nós somos indivíduos, mas quando nós nos reunimos em nome de Jesus, que é a questão que eu toco nesta noite, quando diz assim, quando reunirem no meu nome, acima de 2 pessoas, eu estarei presente. É uma presença de Deus quando você está só, uma ação de Deus na sua vida, e é uma presença de Jesus quando nós nos reunimos, 2 ou 3, por isso que diz que deu a chave à igreja, e o que 2 decidiram será feito no céu. Esse é o poder que Jesus dá quando nós reunimos como igreja, quando deixamos de ser indivíduos e reunimos como corpo. Então a quinta coisa é exatamente isso. O quinto é que a igreja é corpo de Cristo. Então Jesus é o cabeça que dirige, que nos nutre, dele vem a vida, ele usa a igreja é um complemento de Jesus, são braços, pernas, a ação vem de você e de mim. Jesus não faz a obra, os anjos não fazem a obra, você e eu fazemos a obra, nós completamos a Cristo, mas sem cabeça nós não podemos, sem a cabeça nós não podemos, e a cabeça resolveu que ia fazer com que você e eu, instituir que você e eu fôssemos o corpo, membros, e formássemos o corpo de Cristo, e nós fôssemos a ação desse corpo. Mas pensando em corpo, significa que também nós dependemos uns dos outros, nenhum membro desligado pode sobreviver, nós precisamos estar ligados ao corpo, nós dependemos, nós vivemos assim. Uma outra coisa que fala sobre a igreja é o meio da revelação da multiforme graça de Deus. A graça de Deus e o poder de Deus se revela de muitas maneiras. Deus é surpreendente no que Ele faz, Deus é Deus de coisas novas. E aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Ora,
Você está esperando, e eu estou esperando, que fosse o céu que nos revelasse Deus. Esperamos que anjos, arcanjos, toda a divindade, não importa como se chamem, lá, que eles nos revelassem. Mas Deus fez o contrário, enviou Jesus, escondeu mistérios dentro da sua própria igreja, ocultou mistérios na sua igreja, e Ele está dizendo que potestades, principados, seres celestiais, irão conhecer, irão aprender com aquilo que a igreja está fazendo, com a revelação que Deus faz através da igreja. Deus vai cumprir o seu plano na terra através da igreja, coisa que os anjos quiseram, mas Deus disse: não, os homens farão. Você e eu fazemos parte desse corpo, nós fomos escolhidos para levar o nome de Jesus com a nossa vida, que as pessoas possam conhecer a Jesus, o que Ele fez em nós. Nós somos comprados, lavados, transformados, lavados no seu sangue, novas criaturas, famílias restauradas, vida, pessoas entregues ao vício, perdidas, sem saída, doenças incuráveis, curadas pelo poder. Então a mudança que Jesus faz, é isso que Ele faz através da igreja, que não é uma instituição, através da igreja, pessoas que já são templo de Deus, mas que sozinhos são somente indivíduos, mas que quando nos reunimos, nos tornamos o corpo de Cristo, esse membro, mais aquele outro membro, e aí formamos o corpo de Cristo e nos tornamos essa força poderosa que Jesus disse que você e eu fazemos parte, a força mais poderosa na face da terra. A igreja é essa força mais poderosa na face da terra. Então o que nós vimos até aqui, de maneira simples, rápida, muito restrita, né? Superficial do que a igreja, porque vale muito longe o que você está vendo aí, é só uma base para eu falar para vocês agora sobre essa questão de por que eu preciso vir à igreja, por que eu preciso me reunir como igreja. Vamos ler comigo, eu quero que você acompanhe esse texto, Hebreus 10, 21 a 26. Então agora que nós entendemos um pouquinho o que é a igreja, como eu disse naquele início, a pergunta é: por que é que eu preciso? Por que precisamos? Porque você precisa ir à igreja, ouvir a igreja. Então, primeiramente, preciso ir à igreja, e eu quero que você fale comigo, para não me afastar de Deus. Nós não podemos sobreviver sozinhos. Então, ao vir, você tem um encontro com o grande sacerdote Jesus. Quando nos encontramos em igreja, quando nos reunimos como igreja de Jesus, nós temos um encontro com esse grande sacerdote da casa de Deus. Podemos buscá-lo onde estiver, no nosso quarto, mas há uma ação especial de Deus quando nos encontramos em igreja. Ao vir, você tomou a decisão de ir na direção de Deus. Quem tem sede de Deus, quem tem vontade de Deus, busca Deus. E Deus diz: eu estou na minha igreja, eu estarei lá. Nós buscamos sempre, mas queremos nos encontrar na igreja, porque o meu coração tem sede, o meu coração tem vontade por Deus, o meu coração deseja Deus. A segunda coisa, eu preciso à igreja para não enfraquecer na fé. Tira uma brasa lá do meio do braseiro e deixa ela fora, e você vai ver o que vai acontecer. Mas quantos de nós fazemos isso com a nossa vida espiritual em relação à igreja e à casa de Deus? E depois perguntamos: não, eu estou servindo a Deus, eu estou de bem com Ele, está tudo certo comigo. Está certo. Uma brasa é uma brasa, agora é um carvão apagado. Se é isso que você acha que é. É isso que acontece conosco, nós vamos nos apagando. Para não enfraquecer na fé, que nós precisamos ir à igreja. Quando nós nos afastamos cada vez gradativamente, nós vamos não importando mais com a comunhão, não importando mais com as coisas de Deus, não importando mais com a sua palavra. Em terceiro lugar, eu preciso à igreja, vamos falar juntos, para não secar espiritualmente. Nós corremos o risco, por isso que eu disse lá, de não secar. Eu preciso da igreja para não secar espiritualmente. Jesus, quando passa com seus discípulos pela figueira, uma árvore linda, ela estava linda, muito bonita, toda verde, e Jesus olhou e atrás de um fruto. Quando ele não encontrou um fruto, ele disse: seque-se, e ela secou imediatamente. O que Jesus estava deixando claro é que essa beleza que muitas vezes nós mostramos, que é superficial, que é externa,
porque parece que nós somos espirituais e somos aqueles cristãos que Ele espera. Ele diz que está ligado a fruto, de Ele olhar na sua vida e minha vida, o que é que estamos produzindo. Ele está falando de fruto do Espírito, de termos a nossa vida dominada por Ele. Se não temos, nós corremos o risco dele dizer segue-se. E quantas pessoas secaram espiritualmente, morreram espiritualmente. Quando nós nos encontramos, somos esse corpo, e ao nos encontrarmos, ao vivermos, nós estamos prestando atenção nos outros. Eu gosto demais da ideia dos grupos, por isso vocês estão cuidando uns dos outros. Diz, considerem uns aos outros, prestem atenção uns aos outros, cuidem uns dos outros, para que vocês, ao olharem, ajudem essas pessoas, incentivem, apoiem essas pessoas, que as suas vidas tenham amor e boas obras. Incentive essas pessoas a viverem assim, o amor de Cristo. Quarto lugar, eu preciso da igreja para quê? Para não ficar exposto ao perigo. Depois que nós recebemos a Jesus, nós somos amigos de Deus, mas não podemos esquecer que nós arrumamos um inimigo. O mundo, a carne, Satanás se tornaram os nossos inimigos. Então a nossa vida não é normal. Então você e eu não podemos viver uma vida normal. E olha o que o versículo 25 está dizendo, que eu quero que você leia comigo. Não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta, o final, o tempo da tribulação. E ele está orientando, ele estava vendo assim, naquela igreja, algumas pessoas ele estava observando que eles estavam afastando, estavam deixando de reunir, estavam vivendo a carreira solo espiritual e achando que estava certo. Qual é o perigo que nós corremos? Isolados, nós nos tornamos presas fáceis. Isolados, nós nos tornamos presas fáceis. É Pedro quem diz que Satanás vive ao nosso redor como um ladrão, como um leão, tentando nos tragar. A habilidade do leão é de descobrir, e Satanás faz isso, ele tenta descobrir os nossos pontos vulneráveis, os nossos pontos fracos, os nossos pontos sensíveis, para nos pegar. É assim que Satanás faz. E essa é a estratégia do leão. Ele procura uma presa fácil, fraca, e tenta separá-la do bando, para pegá-la. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo crie essa imagem na sua mente, no seu coração, e você jamais esqueça dela. Amém, irmãos? Porque aí você vai entender a seriedade de não viver uma vida exposta ao perigo, de viver sozinho, e depois na hora da luta, você vai ser vencido, já está vencido, porque você está só, longe da proteção, longe dos irmãos, da comunhão com Deus e a igreja que te protege. Quinto e último lugar, é preciso a igreja para quê? Para não ceder ao pecado. A nossa vida, ela é uma luta diária, eu já disse. São duas forças poderosas agora, porque antes você não tinha o Espírito, então o Espírito não lutava contra nada, mas a sua carne tomava conta, você fazia as suas vontades. Por isso a Bíblia diz que sem Jesus nós estávamos entregues ao nosso egoísmo, ao pecado na nossa vida, e fazíamos o que bem queria. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, o Espírito Santo é um sinal de alerta para nós. Isso não combina, essa mentira não combina comigo. Esse jeito que você está tratando a sua esposa, ou seu marido, ou seu filho, ou seu empregado, ou essa cola que você está fazendo não combina comigo. Vir à igreja é para você ouvir uma palavra como esta. Você não ia ouvir na televisão, nem nas igrejas que estão lá, pelo menos a maioria. Dá para contar no dedo. Você ia ouvir todo tipo de coisa, menos sobre Jesus, menos sobre santidade, menos sobre a palavra que Ele pede que você ouça. Nenhum lugar. Mas na casa de Deus, que é séria, você vai ser incentivado a isso, pela presença de Deus, pela palavra, pelo Espírito Santo, pela oração, pelos irmãos, para buscar uma vida de vitória sobre o pecado. E na verdade, a palavra de Deus vai apontar o seu erro, a sua falha, e dizer: você precisa mudar nessa vida. Eu espero que o Espírito Santo, Ele está falando, espero que você tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, o que Ele está dizendo para você. Você, ao escolher vir para a igreja, você escolhe conviver com pessoas. Eu acho que foi a Marisa que disse isso, lá no seu
testemunho do que é vir à igreja, eu escolhi conviver com pessoas que têm os mesmos sonhos, que têm os mesmos planos, que buscam a mesma vida que eu busco. São pessoas que me apoiam, que me ajudam a viver uma vida assim. Eu quero concluir com 2 desafios para você. Resumindo o que eu falei para vocês, nós vimos que a igreja não é uma invenção humana. Amém? A igreja é de Jesus. Amém? E o que é mais? Ela é a força mais poderosa sobre a terra. Nenhum poder político, nenhum outro poder pode mudar. Mas Jesus mudou o coração dos homens. Quando se muda o coração do homem, você muda tudo. Amém? Então ela é a força mais poderosa. A igreja, vamos falar isso juntos, é o sistema de cuidado, de proteção, de nutrição que Deus criou para os seus filhos. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem outra criação, não tem outra instituição. A igreja, essa vida em comunidade, na igreja de Jesus, é o sistema de cuidado, de proteção, para o seu desenvolvimento, para a sua vida crescer, para você se alimentar, para você se desenvolver. Não há outro jeito. Foi isso que Ele criou para mim e você, a igreja de Jesus. Qual que é o primeiro desafio que eu tenho para você ainda? É que eu estou começando esse ano exatamente com um assunto desse, para que você decida desde já que lugar a igreja de Jesus terá na sua vida e na vida da sua família esse ano. Você decida logo no início, que lugar a igreja de Jesus vai ter na sua vida e na sua família. Chegar gente em casa, você não vem? Ah, eu estou cansadinho, eu não venho? Ah, hoje eu acho que eu não vou, já fui várias vezes. É assim? Então você estará brincando com Deus, brincando com a sua vida espiritual, brincando também e expondo a sua família a perigos. Então, que Deus tenha misericórdia. Decida que lugar Deus terá, que lugar a igreja terá na sua vida. Então, entender o valor da igreja. Quando eu falo entender e que lugar a terá, o valor da igreja implica em ter sede de Deus, ser obediente a Deus, frequentar a igreja, servir com o seu ministério, fidelidade financeira com Deus. Que lugar ele tem? Ele tem primeiro, ele é essencial na sua vida, ou você vai deixar Deus para quando você tiver tempo, quando der certo, quando você sentir vontade. Esse é o primeiro desafio. Que lugar Deus terá? O segundo desafio é que a maioria de vocês deseja mudar o culto para domingo de manhã às 10 horas. A maioria me pediu isto. Eu consultei líderes de grupos, líderes de ministérios, idosos, jovens, pais mais novos, pais um pouco mais de idade, que têm crianças, né? A maioria deseja isto. A minha pergunta é: por que nós queremos fazer isto? Os tempos mudam mesmo. Se vai facilitar para a gente, é claro, a gente tem que estar pronto por causa das mudanças. Mas esse facilitar, irmãos, não pode ser um facilitar só porque vai ser melhor para mim. Eu quero que seja melhor para você. Eu quero escolher o melhor lugar, o melhor horário, o melhor momento para você vir, sem problema. Porque o importante é o conteúdo que você vai ter. Mas precisa ser mais do que isso. Senão nós vamos trocar de vir à noite para vir de manhã, porque ficou legal, é mais fácil, depois eu tenho dia para fazer outras coisas. Qual é o meu desafio para o seu coração aqui? O desafio de Deus é: nós vamos mudar para um horário de manhã. Então, sim. Por quê? Porque você sabe o valor do culto para a sua vida e para a sua família. Você entende qual é o valor do culto, o valor da igreja para a sua vida e para a sua família. E o desafio é que você vai dar o melhor de você para os seus amigos, para os seus parentes, para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus colegas, para que eles possam ver a vida sua, da sua família, e que eles possam enxergar em vocês uma vida transformada, e possam ver o testemunho de vocês, e queiram também entregar suas vidas a Jesus Cristo, porque nós não estamos brincando de fazer igrejas. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Nós não queremos ser mais uma igreja só. Não queremos mudar para de manhã porque eu achei mais legal agora. É mais que isso.
Então, a minha orientação para vocês é o seguinte: no mês de janeiro, já eu vou terminar para nós orarmos sobre isso. No mês de janeiro nós vamos manter a noite, mas como a maioria quer isto, então nós vamos no primeiro domingo de fevereiro, que vai ser o dia 4, vocês vão ser informados, não se preocupe, a gente depois vai ter banner para quem vir, quem passa na rua, mas eu quero que você comunique a todos que no primeira ceia que nós tivermos, em fevereiro, será às 10 da manhã. Já vamos começar com a ceia, um culto maravilhoso, muito especial, mas vamos fazer isso com base em 2 decisões que eu convido você a tomar hoje, ok? Vamos ficar em pé? Pode pôr lá, olha. Mas só tome essa decisão se você quiser. Primeiro, volte lá para o primeiro, vamos falar juntos. Primeira decisão que eu quero que você tenha muita certeza: que lugar a igreja de Jesus terá em minha vida e na vida da minha família esse ano. Leia isso comigo, vamos falar juntos. Que lugar a igreja de Jesus terá em minha vida e na vida da minha família nesse ano? Qual lugar? Ele vai ser essencial? Deus vai ser o primeiro? Você vai ser obediente? Você vai servi-lo? Você vai oferecer o melhor da sua vida? Segundo, vamos falar juntos, que a mudança do culto será para que eu possa servir a Deus melhor ainda. Amém, irmãos? E é para isso que nós vamos fazer isso? Vou perguntar de novo, é para isso, irmãos? Todos? Amém? Eu quero servi-lo melhor, Senhor. Por isso eu estou disposto a fazer isto. Porque eu quero. Sabe o que a gente pode fazer? Sai daqui 10 da manhã, termina 11h30, convida visitantes para ir na sua casa, faz um almoço com ele, mostra o seu amor, a sua família para ele. E assim a gente vai poder dedicar muito tempo, vai poder dedicar melhor a nossa família. Queria pedir que o domingo fosse gastado da melhor maneira para o Senhor, não para nós mesmos.